Nunca pensei que descobriria a traição mais dolorosa da minha vida enquanto lutava para respirar numa cama de hospital. Eu estava ali deitada, com os pulmões cheios de líquido por causa da pneumonia, quando escutei a voz da minha filha Beatriz conversando baixinho no corredor com o marido dela, o Gustavo. Eles achavam que eu estava dormindo, mas eu sempre tive o sono leve, sabe como é. Agora que ela está internada, é o momento perfeito, disse minha filha. Meus sogros já deixaram todos os papéis prontos. É só transferir tudo hoje mesmo. Meu coração disparou, mas fingi continuar dormindo. Durante 45 anos, construí aquela casa tijolo por tijolo, junto com o meu falecido marido. Era o único pedaço dele que ainda me restava. Me chamo Lúcia Santana, tenho 72 anos e acreditei que conhecia minha própria filha até aquela noite no Hospital Público de São Paulo. A Beatriz tem 45 anos e sempre foi a menina dos meus olhos. Quando o pai dela morreu, faz 8 anos já, ela virou minha única família de verdade. O Gustavo, marido dela há 4 anos, nunca me caiu bem, mas tolerei por amor a ela. Os sogros do Gustavo, a Vera e o Mário Silva, são gente que desde o primeiro dia me deram má impressão, mas nunca interferi nas escolhas da Beatriz. Sempre fui uma mulher educada, respeitosa, mas a educação também tem limites. A pneumonia tinha me atacado sem dó nem piedade. Com 72 anos, os pulmões já não respondem como antes. O Dr. Oliveira tinha me explicado que era grave, que eu precisava ficar internada pelo menos 1 semana. A Beatriz chorou quando recebeu a notícia. Se agarrou em mim como quando era pequena. Não se preocupa, mãe, eu cuido de tudo, tinha me dito. E olha que ela estava cuidando mesmo, de me roubar. No dia seguinte, fingi não saber de nada quando a Beatriz chegou com aquela cara de preocupação fingida que eu conheço desde que ela era adolescente. Como a senhora está se sentindo hoje, mãe? Perguntou, beijando minha testa com aqueles lábios frios que antes me davam calor. Eu observei ela com cuidado. Não conseguia me olhar nos olhos, igualzinho quando mentia sobre as notas do colégio. Estou melhor, minha filha, mas me conta, como estão as coisas em casa? Ela gaguejou uma resposta vaga de que estava tudo bem. Naquela hora, confirmei minha suspeita. Minha própria filha estava me roubando enquanto eu lutava contra a morte. Mas ela não sabia que a mãe dela sempre foi mais esperta do que aparentava. Durante a minha juventude, trabalhei como secretária num escritório de advogados. Aprendi a ler nas entrelinhas, a detectar mentiras, a perceber quando alguém estava tentando me passar a perna. Essas habilidades a gente nunca esquece. A Beatriz sempre achou que eu era uma mulher simples, dedicada só à casa e à família. Nunca contei para ela sobre os cursos de contabilidade que fiz escondida, sobre as economias que administrei durante décadas, sobre as decisões financeiras que tomava quando o pai dela achava que controlava tudo. As mulheres da minha geração aprenderam a ser fortes em silêncio. A enfermeira Mariana, que cuidava de mim desde o primeiro dia, percebeu que tinha alguma coisa errada. A senhora está preocupada, dona Lúcia, me disse com aquela doçura que só tem as pessoas que genuinamente se importam com os outros. Eu sorri e respondi. Às vezes a gente descobre que as pessoas não são quem a gente pensava que eram, minha filha. Ela balançou a cabeça compreensiva. Durante a tarde, fingi dormir de novo e escutei a Beatriz falando ao telefone na varanda. Sim, sogra, já está tudo certo. A casa já é de vocês. Ela nunca vai ficar sabendo. Senti uma dor no peito que não tinha nada a ver com a pneumonia. Era a dor de uma mãe que acabou de perder a filha para sempre. Naquela noite, enquanto as máquinas monitoravam meus batimentos, lembrei de cada sacrifício que tinha feito pela Beatriz. Quando ela se divorciou do primeiro marido, aos 25 anos, chegou na minha casa com os 2 filhos pequenos, o Lucas e a Amanda. Eu cuidei de tudo: a comida, a roupa lavada, levar os netos na escola. Durante 4 anos mantive aquela família inteira com minha pensão de aposentada. Quando conheceu o Gustavo, 6 anos atrás, abri minha casa para ele também. Paguei o casamento, emprestei dinheiro que nunca foi devolvido, cuidei dos meus netos sempre que eles queriam sair. E agora, na primeira oportunidade que tinham, estavam me roubando o único bem que realmente me pertencia:
A Beatriz chegou na manhã seguinte cedinho trazendo flores da feira e aquele sorriso que usava quando queria alguma coisa desde pequena. "Olha, mãe, trouxe suas rosas favoritas", disse arrumando elas no vaso com movimentos nervosos. "Já conversou com o doutor? Quando é que vão te dar alta?" Eu observei ela arrumar as flores com aquelas mãos que eu tinha ensinado a fazer tudo: cozinhar, costurar, escrever, amar. "Logo, minha filha, o doutor disse que já estou melhorando." A Beatriz se sentou na cadeira do lado da minha cama e pegou minha mão. "Mãe, quando a senhora sair daqui, que tal vir morar com a gente? A senhora não precisa mais se preocupar com nada. Nós cuidamos da senhora." Olhei direto nos olhos dela e pela primeira vez em anos ela desviou o olhar. Quando a Beatriz saiu para comprar meus remédios, chegou a visita que eu estava esperando. O Dr. Alberto Ferreira era amigo da família há 30 anos. Ele cuidou de todos os trâmites legais quando meu marido morreu. Me ajudou com o testamento. Sempre foi uma pessoa de confiança. Quando vi ele entrar no quarto com aquela expressão séria que eu conhecia bem, soube que minhas suspeitas estavam certas. "Dr. Alberto", falei baixinho, "preciso que o senhor me ajude com uma coisa muito importante." Ele se aproximou preocupado. "O que aconteceu, dona Lúcia?" Respirei fundo e disse algo que mudaria tudo. "Preciso verificar se ainda sou dona da minha própria casa. Antes de continuar esse relato, quero te pedir uma coisa. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo. E se você está gostando dessa história, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Sua participação é muito importante para mim." O rosto do Dr. Alberto mudou completamente. Ele me conhecia há 30 anos, sabia que eu não faria essa pergunta se não tivesse motivos sérios. "Dona Lúcia, tem alguma coisa que eu preciso saber?" Fechei os olhos por um momento, sentindo que as palavras que estava prestes a dizer mudariam minha vida para sempre. Minha filha está tramando alguma coisa pelas minhas costas. Escutei uma conversa que não devia ter escutado. Acho que estão me roubando enquanto estou doente. O silêncio que veio depois foi mais eloquente que qualquer palavra. O Dr. Alberto ficou pensativo alguns minutos. Depois tirou o celular do bolso. "Deixa eu fazer umas ligações. Amanhã cedo tenho resposta para a senhora." Quando ele ia saindo, segurei seu braço. "Dr. Alberto, mais uma coisa. Isso fica entre nós até eu decidir o que fazer." Ele acenou com a cabeça seriamente. "Claro, dona Lúcia. Mas quero que a senhora saiba uma coisa. Em todos esses anos que conheço a senhora, nunca vi a senhora se enganar sobre as pessoas. Se está desconfiando de alguma coisa, provavelmente está certa." Aquelas palavras me deram a tranquilidade que eu precisava. Não estava louca, não estava paranoica. Estava sendo traída. Mas pelo menos agora tinha alguém do meu lado. E a Beatriz não fazia ideia de que sua mãe sempre foi muito mais esperta do que aparentava. Aquela tarde no hospital passou devagar. A Beatriz tinha saído dizendo que ia resolver umas coisas, mas eu sabia que era mentira. Fingi estar dormindo quando ela voltou, mas mantive os olhos entreabertos, observando cada movimento dela. Ela ficou mexendo no celular, nervosa, olhando para a porta a cada minuto. Quando achou que eu estava em sono profundo, saiu de novo para o corredor. Eu escutei ela sussurrando ao telefone. "Sim, mãe Vera, amanhã mesmo a gente assina. Ela não vai acordar tão cedo, o remédio deixa ela sonolenta." Meu estômago revirou. Não era só a casa. Eles estavam contando com minha fraqueza, com minha doença. Fiquei ali deitada, lembrando de tudo que tinha feito por aquela menina. Tudo. Quando a Beatriz tinha 25 anos, o casamento dela desmoronou. O primeiro marido era um irresponsável, bebia demais, sumia por dias. Ela chegou na minha porta numa noite de chuva com o Lucas de 4 anos no colo e a Amanda de apenas 2, chorando desesperada. "Mãe, não tenho para onde ir. O senhor pode me ajudar?" Claro que ajudei. Que mãe não ajudaria? Abri as portas da minha casa, arrumei o quarto das crianças, transformei minha rotina completamente. Durante 4 longos anos, sustentei aquela casa com minha pensão de aposentada. R$ 1.200 por mês que mal davam para o básico, mas eu esticava,
Fazia milagre. Acordava às 5 da manhã para preparar café, levar os netos na escola, voltar para fazer almoço. A Beatriz conseguiu um emprego de atendente numa loja, mas o salário mal pagava as roupas e material escolar das crianças. Eu não reclamei. Nunca reclamei. Era minha filha, meus netos. Família cuida de família. Sempre aprendi assim. Lembro do Lucas chorando de madrugada com febre alta. Eu que ficava acordada a noite inteira, pano molhado na testa dele, rezando para a febre baixar. A Beatriz dormia exausta do trabalho. A senhora é minha salvação, mãe, ela dizia. Salvação. Que ironia. Quando a Amanda fez aniversário de 6 anos, eu juntei dinheiro durante meses para fazer uma festinha no quintal. Compramos bolo, salgadinhos, refrigerante. A menina ficou tão feliz que até hoje lembro do sorriso dela. A Beatriz me abraçou chorando. Não sei o que seria de mim sem a senhora, mãe. E eu acreditei de verdade. Quando conheceu o Gustavo, 6 anos atrás, eles se conheceram no trabalho. Ele era supervisor do setor dela, bonito, bem-falante, educado. No começo até gostei. Parecia um homem sério, trabalhador. A Beatriz estava radiante, feliz de novo depois de anos sofrendo. Quando eles decidiram casar, 4 anos atrás, a Beatriz veio conversar comigo. Mãe, a senhora sabe que não tenho condições de pagar um casamento. Olhei para aquela menina que tinha visto crescer, que tinha embalado no colo, que tinha ensinado a andar, a ler, a sonhar. Como negar? Peguei o dinheiro que tinha guardado durante anos. Eram 12 mil reais que estava juntando para trocar o telhado da casa, que já estava velho, gotejando quando chovia forte. Mas dei tudo para ela. Vestido, buffet, decoração, alianças, tudo. Quando a gente puder, a gente devolve, mãe. O Gustavo prometeu com aquele sorriso que eu aprendi a desconfiar. Nunca devolveram. Nem um centavo. Depois vieram os empréstimos. 2 mil aqui para a entrada do carro. 3 mil ali porque o Gustavo tinha perdido o emprego. Mais 1.500 para pagar conta atrasada. Sempre tinha uma emergência. Sempre precisavam de ajuda. E eu sempre ajudava. Sempre. Cuidei dos meus netos toda vez que eles queriam sair. Finais de semana, feriados, férias. Mãe, a senhora não se importa de ficar com as crianças? A gente precisa resolver umas coisas. Resolvi. Me tornei babá, cozinheira, motorista, enfermeira. A enfermeira Mariana entrou no quarto para verificar meus sinais vitais. Ela deve ter percebido algo no meu rosto porque perguntou baixinho. A senhora está bem, dona Lúcia? Parece angustiada. Abri os olhos e olhei para aquela moça jovem de uns 30 anos, com olhos bondosos. Mariana, você tem família? Tenho, senhora. Meus pais, 2 irmãos. E você confia neles? Ela pareceu surpresa com a pergunta. Confio sim, senhora. Por quê? Suspirei fundo. Às vezes a gente passa a vida inteira cuidando de alguém e descobre que essa pessoa estava só esperando a oportunidade certa para te apunhalar pelas costas. Mariana segurou minha mão com carinho. Aconteceu alguma coisa com sua filha? Não respondi, não precisava. Ela entendeu. A senhora sabe, dona Lúcia, tem gente que confunde amor com obrigação. Acha que porque somos mães, somos obrigadas a aceitar qualquer coisa. Mas amor de verdade tem respeito, tem limites. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Na noite daquele mesmo dia, fingi estar dormindo de novo quando a Beatriz voltou. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama e ficou mexendo no celular. Logo, o telefone dela tocou. Oi, sogra. Ela atendeu baixinho. Meu coração começou a bater mais rápido. Já está tudo certo, sim. Amanhã de manhã vou no cartório com os papéis. O tabelião é conhecido do Gustavo, não vai ter problema nenhum. Pausa. Não, ela não desconfia de nada. Está dopada de remédio, mal consegue raciocinar direito. Outra pausa. Pode ficar tranquila. Até o final da semana a casa já vai estar no nome de vocês. Finalmente vamos ter onde morar sem pagar aluguel. Senti lágrimas queimando meus olhos fechados, mas não deixei cair. Não ia dar esse gosto. A mãe vai morar com a gente depois. Não vou deixar ela na rua.
Não sou desumana. Mas a casa era para ser minha herança mesmo. Só estou adiantando. Adiantando. Como se eu já estivesse morta. Como se 45 anos de suor, trabalho, sacrifício não significassem nada. A Beatriz desligou e ficou ali sentada mais alguns minutos. Depois se levantou, ajeitou meu cobertor com um carinho mecânico e saiu. Abri os olhos na escuridão do quarto. As máquinas apitavam num ritmo constante. Lágrimas finalmente escorreram pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de decepção, de determinação. Porque naquele momento, uma coisa ficou muito clara na minha cabeça. Eu não ia deixar barato. A Beatriz não sabia, mas a mãe dela não era aquela velhinha ingênua que ela pensava. Eu tinha sido secretária num dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo durante 20 anos. Aprendi a lidar com contratos, procurações, escrituras. Sabia diferenciar documento verdadeiro de falso. E mais, eu tinha feito cursos de contabilidade escondida do meu marido. Ele achava que mulher não precisava entender de dinheiro, mas eu sabia que precisava me proteger. Sempre fui prevenida. Aprendi a administrar nossas finanças sem ele saber. Aprendi a guardar dinheiro. Aprendi a ler nas entrelinhas de qualquer papel que me colocassem na frente. A Beatriz sempre me achou uma mulher simples, limitada ao mundo da casa e da cozinha. Mas eu era muito mais que isso. Só nunca precisei provar. Até agora. Naquela noite, enquanto o hospital silenciava e as luzes se apagavam, tomei uma decisão. Não ia mais fingir. Não ia mais esperar. Era hora de agir. E eu sabia exatamente quem poderia me ajudar. Na manhã seguinte, o Dr. Alberto voltou mais cedo do que eu esperava. Eram 7 horas quando ele entrou no quarto com uma pasta debaixo do braço e uma expressão que me fez engolir seco. Dona Lúcia, precisamos conversar, ele disse, fechando a porta atrás de si. Meu coração disparou. Encontrou alguma coisa? Ele puxou a cadeira para perto da cama e abriu a pasta. Encontrei, e a senhora não vai gostar nada do que vou dizer. Respirei fundo. Pode falar, doutor. Eu já esperava o pior. A casa não está mais no seu nome, Dona Lúcia. Ele tirou uns papéis da pasta. Foi transferida há 3 dias para Vera Regina Silva e Mário Augusto Silva, os sogros do genro da senhora. Mesmo esperando, aquilo doeu como um soco no estômago. Como? Eu não assinei nada. Pois é, aí que está o problema. Ele me mostrou os documentos. Tem uma procuração aqui com sua assinatura autorizando a transferência. Só que eu conheço sua letra, Dona Lúcia. Isso aqui é falsificação. Peguei o papel com as mãos tremendo. Minha suposta assinatura estava ali, mas não era minha. Parecida sim, mas eu sabia reconhecer minha própria escrita. Eles falsificaram minha assinatura? Falsificaram, confirmou o Dr. Alberto. E tem mais. Eu dei uma verificada nas suas contas bancárias, com a autorização que a senhora me deu há uns anos. Houve movimentações estranhas. Que tipo de movimentações? Foram feitos 3 saques de R$ 5.000 cada nos últimos 2 meses. A senhora autorizou esses saques? Senti o sangue ferver nas veias. Não autorizei nada. Nem sabia que tinha tirado dinheiro da minha conta. Pois tiraram R$ 15.000 no total. Ele suspirou pesado. Dona Lúcia, isso aqui é crime. Falsificação de documento, estelionato, apropriação indébita. São crimes graves. Fechei os olhos tentando processar tudo aquilo. Minha própria filha não tinha só roubado minha casa. Tinha roubado meu dinheiro também. Me enganado, me usado, me traído da pior forma possível. O que eu posso fazer, Dr. Alberto? Ele ajeitou os óculos e me olhou sério. Temos 2 opções. A primeira é tentar resolver isso em família, sem envolver a justiça. A segunda é entrar com processo criminal contra todos os envolvidos. E qual a senhora recomenda? Depende do que a senhora quer. Se entrar na justiça, vai ser guerra. Sua filha pode até ser presa. Os sogros também. Vai expor tudo. Vai ser doloroso. Fiquei em silêncio pensando. Naquele momento, a porta se abriu e a Beatriz entrou com um buquê de rosas na mão
e aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Bom dia, mãe! Trouxe flores para alegrar seu dia. Ela parou quando viu o doutor Alberto. Ah, doutor, o senhor por aqui tão cedo? Bom dia, Beatriz. Ele respondeu com uma frieza que até eu senti. Estava trazendo uns documentos para sua mãe assinar. A Beatriz ficou pálida por um segundo, mas logo se recompôs. Ah, que bom! A mãe adora ter tudo organizado, não é, mãe? Eu só olhei para ela sem responder. O doutor Alberto guardou os papéis na pasta e se levantou. Dona Lúcia, qualquer coisa me liga. A senhora tem meu celular. Obrigada, doutor. Pode deixar que eu ligo sim. Quando ele saiu, a Beatriz arrumou as flores no vaso tentando parecer casual. O doutor Alberto veio trazer o quê, mãe? Uns documentos do seu pai. Nada demais. Ela relaxou visivelmente. Ah, tá. Mãe, eu estava pensando aqui. Quando a senhora receber alta, que tal vir morar com a gente? Nossa casa tem um quartinho nos fundos que dá para a senhora ficar bem confortável. Quartinho nos fundos, na casa que era minha. Vou pensar no assunto, minha filha, respondi mantendo a voz calma. É que a senhora morando sozinha naquela casa grande, com a saúde frágil, fica perigoso. É melhor a gente te ter por perto para cuidar direitinho. Cuidar direitinho, depois de me roubar tudo. Como eu disse, vou pensar. A Beatriz ficou mais um pouco, tagarelando sobre amenidades, mas eu mal estava prestando atenção. Minha cabeça estava em outro lugar, planejando os próximos passos. Na tarde daquele dia, recebi uma visita inesperada. A esposa anterior do Gustavo apareceu no hospital com os 2 filhos dela, um menino de 9 anos e uma menina de 7. Dona Lúcia, eu sou a Adriana. Trouxe o Pedro e a Sofia para visitar a senhora. Ela parecia nervosa. Eles ficaram sabendo que a senhora estava doente e quiseram vir. As crianças correram até minha cama com desenhos coloridos. Vovó Lúcia, fizemos isso para a senhora, disse a Sofia, mostrando um desenho de uma casa com flores. Meu coração apertou. Aquelas crianças eram inocentes em tudo isso. Que lindo, meus amores. Muito obrigada. A Adriana se aproximou e sussurrou. Dona Lúcia, posso falar uma coisa com a senhora? Claro, minha filha. Ela olhou para os lados para ter certeza que ninguém estava ouvindo. Eu sei que não é da minha conta, mas preciso avisar a senhora de uma coisa. O Gustavo e a Beatriz andaram comentando sobre conseguir sua casa. Eu escutei sem querer quando fui buscar as crianças semana passada. O que exatamente você ouviu? Eles falando que finalmente iam ter uma casa própria, que os pais do Gustavo iam morar lá, mas que depois iam tirar eles de lá também. Que era questão de tempo até a senhora... Bem, até a senhora não estar mais aqui. Até eu morrer. Ela quis dizer até eu morrer. Obrigada por me contar, Adriana. Você é uma boa pessoa. Ela apertou minha mão. A senhora sempre foi boa comigo e com minhas crianças. Não podia deixar isso acontecer sem avisar. Quando eles saíram, liguei para o doutor Alberto. Doutor, tomei minha decisão. Quero processar todos eles. Tem certeza, dona Lúcia? Não quer pensar mais um pouco? Tenho certeza absoluta. Eles não só me roubaram. Estão esperando eu morrer para ficar com tudo. Não vou dar esse gosto. Está bem. Vou preparar toda a documentação. Vamos precisar de exames grafotécnicos para provar a falsificação. Vamos precisar dos extratos bancários, de tudo. Você pode providenciar o que precisar, doutor. Eu autorizo. E a Beatriz? Quando a senhora vai contar para ela que sabe de tudo? Pensei por um momento. Ainda não. Deixa eles acharem que deu certo. Deixa eles se sentirem seguros. Aí, quando menos esperarem, eu tiro o chão debaixo dos pés deles. O doutor Alberto deu uma risada baixa. A senhora é uma mulher incrível, dona Lúcia. Eles não sabem com quem estão mexendo. Pois é, doutor. Eles vão descobrir. Nos dias seguintes, continuei fingindo. A Beatriz vinha todo dia, trazia frutas, conversava amenidades, fingia preocupação. E eu fingia acreditar. O doutor Oliveira veio me examinar e deu a boa notícia. Dona Lúcia, a senhora está respondendo bem ao tratamento. Se continuar assim, dou alta depois de amanhã. A Beatriz bateu palmas animada. Que maravilha, mãe! Aí a senhora já vem direto para nossa casa.
Vamos ver, minha filha, vamos ver. No meu último dia no hospital, o Dr. Alberto voltou com uma pasta ainda mais grossa. Está tudo pronto, Dona Lúcia. Temos provas suficientes. Quando a senhora quiser, a gente entra com a ação. Assim que eu sair daqui, doutor. Assim que eu sair. Quando recebi alta do hospital 3 dias depois, eu não era mais a mesma mulher que tinha dado entrada ali uma semana atrás. Eu era mais forte, mais determinada, mais perigosa. E a Beatriz, o Gustavo e os sogros dele ainda não faziam a menor ideia do que estava por vir. Saí do hospital numa manhã de quinta-feira com o sol batendo forte no rosto. A Beatriz queria me levar direto para a casa dela, mas eu disse que precisava passar no banco antes para resolver uns assuntos. Mãe, a senhora ainda está fraca. Deixa eu resolver isso para a senhora. Não precisa, minha filha. Eu mesma resolvo. Minha avó saiu mais firme do que ela esperava. Pode ir trabalhar tranquila. Eu pego um táxi e vou para casa depois. Ela hesitou, mas acabou concordando. Tá bom, mãe. Qualquer coisa me liga. Assim que o carro dela sumiu na esquina, liguei para o Dr. Alberto. Doutor, estou indo aí agora. Te espero, Dona Lúcia. Já está tudo preparado. O escritório dele ficava no centro da cidade, num prédio antigo, mas bem cuidado. Quando entrei, ele já tinha toda a documentação espalhada na mesa. Dona Lúcia, aqui está tudo o que precisamos. Ele apontou para a pilha de papéis. Laudo grafotécnico comprovando que a assinatura é falsa. Extratos bancários mostrando os saques não autorizados. Cópia da escritura da casa. Testemunhas prontas para depor. Testemunhas? A enfermeira Mariana se ofereceu. A Adriana, ex-esposa do Gustavo, também. E tem o tabelião que fez a transferência. Ele está sendo investigado por facilitar fraude e está disposto a colaborar em troca de redução de pena. Senti uma onda de alívio. Então temos um caso forte? Fortíssimo, Dona Lúcia. Isso aqui não é questão de se vão ser punidos, mas de quanto vão ser punidos. Assinei todos os documentos necessários com mão firme. Cada assinatura era um passo mais perto da justiça. E agora? Agora eu protocolo hoje mesmo. Até amanhã de manhã teremos uma liminar bloqueando qualquer movimentação da casa. E teremos mandado de busca e apreensão dos documentos fraudados. Quanto tempo até a audiência? Com a gravidade do caso e as provas que temos, calculo que em 2 semanas no máximo. 2 semanas. 14 dias para Beatriz continuar achando que tinha ganhado. Saí do escritório sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Mas sabia que o pior ainda estava por vir. A bomba explodiu na segunda-feira seguinte. Eu estava em casa, a minha casa, preparando um chá quando a Beatriz chegou que nem um furacão. Ela nem tocou a campainha, entrou direto com a chave que tinha. Mãe, a senhora pode me explicar o que está acontecendo? Ela jogou uns papéis na mesa da cozinha. O que é isso? Olhei para os documentos com calma. Era a notificação judicial. É exatamente o que está escrito aí, Beatriz. Estou processando você, seu marido e os sogros dele por fraude, falsificação de documentos e roubo. Ela ficou branca. Como assim? Do que a senhora está falando? Não finge que não sabe. Minha voz saiu gelada. Eu sei de tudo. Ouvi suas conversas no hospital. Sei que falsificaram minha assinatura. Sei que transferiram minha casa. Sei dos 15 mil reais que sumiram da minha conta. Mãe, eu posso explicar. Explicar o quê, Beatriz? Que me roubou enquanto eu lutava para sobreviver no hospital? Que planejou tudo nas minhas costas? Que falsificou minha assinatura? As lágrimas começaram a escorrer no rosto dela. Mãe, não foi bem assim. O Gustavo e os pais dele que me pressionaram. Eles diziam que a casa ia ser minha mesmo um dia, que era só adiantar. Adiantar? Eu me levantei da cadeira. Adiantar como se eu já estivesse morta? Vocês estavam torcendo para eu morrer, Beatriz? Era isso? Não, claro que não, mãe. Então por que fizeram isso pelas minhas costas? Por que falsificaram minha assinatura? Por que roubaram meu dinheiro? Ela soluçava agora. Porque a gente está afogado em dívidas, mãe. O Gustavo perdeu o emprego. Os pais dele estão sendo despejados. A gente não tinha saída. E a saída era me roubar, me trair,
Senti as lágrimas queimando meus olhos, mas não deixei cair. Eu dei tudo para você, Beatriz, tudo. Abri minha casa quando você se divorciou. Sustentei você e seus filhos por 4 anos. Paguei seu casamento. Te ajudei sempre que precisou. E você me paga assim? Mãe, por favor. Não tem por favor, Beatriz. Você me traiu quando eu mais precisava de você. Quando eu estava lutando pela minha vida, você estava roubando o que era meu. A porta se abriu de novo, e o Gustavo entrou com a Vera e o Mário atrás dele. Olha aqui, dona Lúcia! O Gustavo começou com aquela voz de quem acha que manda. A senhora está exagerando, foi só um mal-entendido. Mal-entendido? Eu ri sem humor. Falsificar assinatura é mal-entendido? Roubo é mal-entendido? A casa ia ser da Beatriz de qualquer jeito, a Vera falou com desdém. A senhora já está velha, não precisa de uma casa tão grande. Velha ou não, a casa é minha. Construí ela tijolo por tijolo com meu marido. Vocês não têm direito nenhum sobre ela. A senhora vai se arrepender disso, o Mário ameaçou. Processar a própria filha? Que tipo de mãe faz isso? O tipo de mãe que não aceita ser roubada pela própria família, respondi firme. E podem ir ameaçando outra pessoa, porque comigo não cola. Tenho todas as provas que preciso. Falsificação de documento, apropriação indébita, estelionato. Vocês vão responder por tudo. O Gustavo deu um passo na minha direção, mas naquele momento tocou a campainha. Era o Dr. Alberto com 2 policiais. Boa tarde. Temos um mandado de busca e apreensão de documentos fraudados e um mandado de bloqueio de bens. A cara dos 4 foi impagável. 2 semanas depois estávamos todos no tribunal. A sala estava cheia, tinha até uns jornalistas porque o caso tinha ganhado repercussão. Não todo dia que uma filha rouba a mãe doente. O juiz, um homem sério de uns 60 anos, analisou todos os documentos. O laudo grafotécnico foi apresentado. As testemunhas depuseram. A enfermeira Mariana contou o que tinha visto no hospital. A Adriana contou o que tinha ouvido. O tabelião confessou que tinha facilitado a fraude mediante pagamento por fora. A Beatriz chorava sem parar. O Gustavo tentou alegar que não sabia de nada, mas as provas o contradiziam. A Vera e o Mário ficaram em silêncio, pálidos. Depois de 3 horas de audiência, o juiz bateu o martelo. Considerando as provas apresentadas e a confissão parcial dos réus, determino a imediata reversão da transferência do imóvel para o nome da legítima proprietária, senhora Lúcia Santana. Os réus deverão restituir integralmente os valores sacados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros. Respirei fundo. Justiça. Além disso, o juiz continuou. Condeno os réus ao pagamento de multa no valor de R$30.000, a serem divididos igualmente entre os 4, e a prestação de serviços comunitários pelo período de 1 ano. A Beatriz me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas, esperando que eu fizesse alguma coisa, que pedisse para o juiz ter pena. Mas eu não fiz nada. Só olhei de volta com a mesma frieza que ela tinha me tratado. Quando saí do tribunal, o Dr. Alberto me abraçou. Conseguimos, dona Lúcia. A senhora conseguiu. Consegui, repeti. Recuperei minha casa, meu dinheiro, minha dignidade. Mas naquela noite, sozinha na minha casa que tinha acabado de recuperar, olhei ao redor e percebi uma coisa. Aquelas paredes tinham muita história, muito sofrimento, muita dor agora também. Recuperar minha casa não era suficiente. Eu precisava recuperar minha vida. Minha paz, minha felicidade. E foi quando tomei a decisão mais libertadora de todas. 3 semanas depois da audiência, coloquei uma placa de vende-se na frente da casa. A decisão não foi fácil, mas era necessária. Aquelas paredes guardavam 45 anos de memórias. Vi minha filha dar os primeiros passos naquela sala. Comemorei aniversários naquela cozinha. Chorei a morte do meu marido naquele quarto. Mas agora, cada canto daquela casa me lembrava da traição. Não conseguia mais dormir em paz ali. O Dr. Alberto tentou me convencer a ficar. Dona Lúcia, a senhora tem certeza? É sua casa, sua conquista. Tenho certeza, doutor.
Preciso recomeçar, de verdade. A casa vendeu rápido, um casal jovem com 2 filhos pequenos. Quando vi a alegria nos olhos deles, soube que tinha feito a escolha certa. Aquela casa merecia ser um lar feliz de novo. Com o dinheiro da venda, procurei algo diferente. Algo meu. Encontrei uma casa pequena em Campos do Jordão, na Serra. 2 quartos, uma varanda com vista para a montanha, um quintal que dava para fazer um jardim. Era perfeita. Me mudei numa manhã de sábado. Levei só o essencial. Minhas roupas, alguns móveis, as fotos do meu marido, os desenhos que meus netos tinham feito para mim ao longo dos anos. O resto, deixei para trás. Nos primeiros dias, acordava de madrugada sem saber onde estava. Mas aos poucos, aquela casa foi virando meu refúgio. Comecei um jardim. Plantei rosas, jasmim, lavanda. Fiz uma hortinha de temperos, manjericão, hortelã, alecrim, salsinha. Todo dia de manhã, depois do café, ia para o quintal cuidar das plantas. Era terapêutico. Mexer na terra, regar, podar, via tudo crescendo, florescendo, renascendo, igual a mim. Minha vizinha do lado, Dona Conceição, apareceu na primeira semana com um bolo de fubá ainda quente. Bem-vinda ao bairro, querida. Sou a Conceição, mas pode me chamar de Cida. Ela tinha 68 anos. Era viúva também. E tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Viramos amigas instantaneamente. A Cida me apresentou para as outras mulheres do bairro. Formamos um grupo de leitura que se reunia toda terça-feira na minha varanda. Líamos romances, tomávamos chá, conversávamos sobre a vida. Pela primeira vez em décadas, meu tempo era completamente meu. Não tinha que cozinhar para ninguém além de mim. Não tinha que cuidar de ninguém. Não tinha que pedir permissão para nada. Acordava quando queria. Almoçava quando tinha fome. Assistia meus programas favoritos sem ninguém reclamando. Lia até tarde da noite. Era liberdade. Verdadeira liberdade. Mas tinha uma coisa que eu sentia falta. Meus netos. O Lucas e a Amanda começaram a me visitar no 2º mês. Pegavam o ônibus de São Paulo, 3 horas de viagem, só para passar o final de semana comigo. Vó, a senhora está tão diferente, a Amanda disse no primeiro dia que vieram. Parece mais nova, mais feliz. É porque eu estou feliz, meu amor. O Lucas, que sempre foi mais observador, perguntou: a vó não sente raiva da mãe? Pensei bem antes de responder. Raiva eu senti, sim. Muita. Mas raiva é um sentimento que machuca mais quem sente do que quem causou. Aprendi a transformar raiva em força, em liberdade. A mãe chora muito, a Amanda contou baixinho. Todo domingo, que era o dia que a gente vinha visitar a senhora na casa antiga, ela chora. Ela se arrepende mesmo, vó, o Lucas completou. Fala que perdeu a pessoa mais importante da vida dela. Meu coração apertou, mas não tanto quanto antes. O arrependimento é importante, meus amores, mas não apaga o que foi feito. Eles entenderam. Ou tentaram entender. Eram crianças ainda, não deviam carregar o peso dos erros dos pais. O doutor Alberto me visitava todo mês. Vinha de carro, trazia documentos para eu assinar, me atualizava sobre tudo. A Beatriz cumpriu a restituição completa, dona Lúcia. Ele me contou numa visita de agosto. Pagou os 15 mil mais juros e correção. Deu 23 mil no total. A parte da multa dela também já foi quitada. E o serviço comunitário? Está cumprindo direitinho. Trabalha 3 vezes por semana num abrigo de idosos. Dizem que ela é dedicada, carinhosa com os velhinhos. Fiquei em silêncio processando aquilo. Será que a Beatriz realmente tinha mudado? E o Gustavo? O rosto do Dr. Alberto ficou sério. Aí a história é outra. Ele se tornou agressivo quando perdeu o controle financeiro. Começou a beber, a xingar a Beatriz, a quebrar coisas dentro de casa. Meu Deus! Ela pediu medida protetiva e expulsou ele de casa faz 2 meses. Agora mora só com os meninos. Senti uma pontada de preocupação, mesmo depois de tudo. E ela está bem? Financeiramente apertada, mas está se virando. Conseguiu um 2º emprego. Os pais do Gustavo sumiram no mundo. Ninguém sabe para onde foram. Desapareceram?
Completamente. Parece que tinham outras fraudes nas costas e fugiram antes que a justiça chegasse neles. Naquela noite, sentada na varanda vendo o sol se pôr atrás das montanhas, pensei muito sobre perdão. A Cida sentou do meu lado com 2 xícaras de chá. No que está pensando, Lúcia? Em perdão, em limites, em amor. Pensamentos profundos para uma tarde de quinta-feira, ela brincou. É que eu fico pensando, será que amor de mãe tem que ser incondicional? Será que tenho que perdoar porque sou mãe? A Cida ficou quieta um tempo antes de responder. Amor verdadeiro não é incondicional, Lúcia. Amor verdadeiro tem limites, tem respeito, tem reciprocidade. O que precisa ser incondicional é o bem-querer, o desejo de que a pessoa melhore. Mas isso não significa aceitar tudo, voltar a confiar, voltar a se machucar. Então dá para amar de longe? Claro que dá. E às vezes, amar de longe é a forma mais saudável de amor que existe. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Em outubro recebi uma carta. Era da Beatriz. Não abri de imediato. Deixei em cima da mesa por 2 dias, olhando para aquele envelope como se fosse uma bomba. Quando finalmente abri, eram só 3 parágrafos escritos à mão. Mãe, não espero que me perdoe. Não espero que me responda. Só queria que soubesse que entendo agora o que fiz. Não foi só roubo. Foi traição. Foi crueldade. Foi o pior tipo de egoísmo. Estou tentando ser uma pessoa melhor. Não para reconquistar a senhora, mas porque percebi que era uma pessoa horrível. Espero que seja feliz. A senhora merece toda a felicidade do mundo. Com amor e arrependimento, Beatriz. Dobrei a carta de volta e guardei na gaveta. Não chorei. Não senti raiva. Não senti pena. Senti paz. Porque finalmente tinha entendido que minha felicidade não dependia do arrependimento dela. Não dependia do perdão ou da reconciliação. Minha felicidade dependia só de mim. E pela primeira vez em 72 anos de vida, eu era verdadeiramente feliz. O outono chegou pintando as árvores de vermelho e dourado. Meu jardim estava lindo. Minhas plantas crescendo fortes. Minhas amizades florescendo. Eu tinha encontrado a paz. Mas um telefonema em dezembro mudaria tudo novamente. Era uma terça-feira de dezembro, dia do nosso grupo de leitura, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atendo, mas algo me fez apertar o botão verde. Alô? Dona Lúcia? Era uma voz feminina que eu não reconheci. Aqui é a enfermeira Patrícia do Hospital Santa Casa. A senhora é a avó da Amanda Santos? Meu coração disparou. Sou sim. O que aconteceu? A Amanda sofreu um acidente na escola. Nada grave, mas ela quebrou a mão e está pedindo pela senhora. Estou indo. Desliguei sem pensar 2 vezes. A Cida, que estava na varanda comigo, já se levantou. Vou te levar. Pega sua bolsa. A viagem até São Paulo nunca pareceu tão longa. 3 horas que pareceram 3 dias. Minha cabeça não parava de pensar na Amanda, naquela menina doce que não tinha culpa de nada. Quando chegamos no hospital, corri para o quarto que a enfermeira tinha indicado. E lá estava minha netinha, com a mão engessada, os olhos vermelhos de tanto chorar. Vó! Ela chorou quando me viu. A senhora veio! Abracei ela com todo o cuidado do mundo. Claro que vim, meu amor. Sempre vou vir quando você precisar de mim. Foi aí que percebi. Tinha alguém sentada no canto do quarto. Era a Beatriz, mas não parecia a Beatriz. Ela estava magra, muito magra. O cabelo com raiz aparecendo, sem pintura, olheiras profundas, roupas simples, gastas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Quando nossos olhares se cruzaram, vi algo que nunca tinha visto antes nos olhos dela. Vergonha genuína. Mãe, ela sussurrou. Não sabia se a senhora viria. Vim pela Amanda, respondi mantendo o tom neutro. Só pela Amanda. Ela acenou com a cabeça, olhando para o chão. Eu sei, e já é mais do que eu mereço. Passei 2 horas com minha neta. O médico explicou que era uma fratura simples, 6 semanas de gesso e ela estaria boa como nova. A Beatriz ficou o tempo todo sentada naquele canto, em silêncio, respeitando meu espaço.
Quando a Amanda finalmente dormiu com o efeito do analgésico, saí para o corredor. A Beatriz me seguiu, mantendo distância. Mãe, eu sei que não tenho direito de falar com a senhora. Ela começou com a voz tremendo. Mas não passa um dia sem que eu me arrependa do que fiz. Olhei para ela. De verdade, pela primeira vez em meses, e vi uma mulher quebrada, destruída, mas também vi algo diferente. Humildade. Arrependimento é fácil quando se perde tudo, Beatriz. Eu sei. Lágrimas escorreram no rosto dela. Mas não é só porque perdi, é porque finalmente entendi. O que fiz com a senhora foi traição calculada, cruel, imperdoável. Foi mesmo, confirmei sem suavizar. Eu não estou pedindo perdão, mãe. Sei que não mereço. Só queria que soubesse que estou tentando ser uma pessoa melhor. Não pela senhora, mas porque olhei no espelho e odiei o que vi. Ficamos em silêncio por um momento. O corredor do hospital barulhento ao redor, mas entre nós, silêncio pesado. Como você está? Perguntei, surpreendendo a mim mesma. Sobrevivendo. Trabalho em 2 lugares agora. De dia numa loja, de noite faço faxina. O Gustavo... Bem, a senhora deve saber. Sei. Expulsei ele. Devia ter feito isso antes. Devia ter ouvido a senhora desde o começo. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Estou fazendo terapia também, tentando entender como me tornei a pessoa que traiu a própria mãe. Não respondi. Só escutei. Mas a senhora está bem? Ela perguntou timidamente. Os meninos dizem que a senhora está morando na serra. Estou. E estou feliz. Muito feliz. Vi algo parecido com alívio no rosto dela. Fico feliz em saber. A senhora merece ser feliz. Quando voltei para Campos do Jordão naquela noite, meu coração estava mais leve de alguma forma. Não tinha perdoado, mas tinha visto que as pessoas podem mudar, ou pelo menos tentar. Nos meses seguintes, a Beatriz começou a me mandar mensagens pelo WhatsApp. Nada invasivo, só coisas simples. Bom dia, mãe. Espero que esteja bem. Mãe, a Amanda tirou o gesso hoje. Está pulando de alegria. Consegui pagar todas as minhas dívidas, finalmente livre. Eu não respondia todas, mas lia e guardava. Em março, ela pediu. Mãe, poderia te visitar algum dia? Só se a senhora permitir, nos termos da senhora. Pensei por uma semana antes de responder. Pode vir no sábado, dia 15 de abril, sozinha. No dia marcado, a vi descer de um Uber. Não tinha mais carro. Trazia nas mãos um vaso com uma muda de jasmim. Para o jardim da senhora, ela disse timidamente. Convidei ela para entrar. Servimos café na varanda e conversamos, de verdade. Pela primeira vez em anos. Ela me contou sobre o segundo emprego que tinha conseguido, melhor que o anterior. Sobre as sessões de terapia que estavam a ajudando a entender seus padrões de comportamento. Sobre como tinha cortado contato com os pais do Gustavo muito antes deles desaparecerem. Mãe, eu perdi tudo o que achava que importava. A casa grande, o status, o casamento. E percebi que a única coisa que realmente importava era o que eu tinha destruído. O amor e o respeito da senhora. E agora? Perguntei. O que você quer? Nada, mãe. Não quero nada da senhora. Só queria que soubesse que mudei, que aprendi, que a senhora me ensinou a lição mais importante da minha vida, que amor verdadeiro tem limites e que respeito não é opcional. Quando ela foi embora naquela tarde, não nos abraçamos, não choramos juntas, não fizemos promessas, mas algo tinha mudado. Não sei se um dia vamos ter a relação que tínhamos antes. Sinceramente, acho que não. E está tudo bem. Porque aprendi que nem toda história precisa de final feliz para ser uma história de superação. Hoje, 1 ano e meio depois de tudo que aconteceu, acordo todo dia grata. Grata pela minha casinha na serra, pelo meu jardim florido, pelas amigas que fiz, pelos netos que me visitam todo mês, pela paz que conquistei. A Beatriz continua me mandando mensagens. Vejo ela 4 vezes por ano, sempre aqui. Sempre nos meus termos. Está reconstruindo a vida dela, e isso é o que importa.
Mas minha vida não depende mais dela. Minha felicidade não está atrelada ao arrependimento dela ou à reconciliação completa. Porque descobri algo fundamental. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para defender o que é seu. Nunca é tarde demais para colocar limites, mesmo com quem você ama. A Beatriz tentou me transformar em vítima. Tentou me fazer de boba, de coitada, de dependente. Mas conseguiu exatamente o contrário. Me lembrou que sou uma sobrevivente, uma mulher forte, uma mulher que não aceita ser desrespeitada, não importa por quem. E pela primeira vez em 73 anos de vida, estou vivendo exatamente do jeito que sempre quis. Livre, em paz, nos meus próprios termos. Se tem uma lição que quero deixar para vocês que estão me ouvindo, é essa. Você sempre merece respeito. Sempre merece ser tratado com dignidade. E nunca, nunca mesmo, é egoísmo defender o que é seu e proteger sua paz. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com você até o último dia é você mesmo. E você merece ser sua própria prioridade. E você, que está me ouvindo agora, no meu lugar, o que teria feito? Conta aqui nos comentários. Quero muito saber sua opinião. E não deixe de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Traz uma reviravolta emocionante que você não vai querer perder. Até a próxima!